Tem bastante aqui, viu, pastor? Ó, outra imagem, coloca essa outra representação da arca, que tá mais bonita aí, né? Com Tá os- vendo? Aí fica mais claro, né? É. Os querubins protegendo a glória de Deus. Tem uma imagem E a também aqui que a santidade. gente conseguiu do tabernáculo aí também, como bom. era o tabernáculo. Mostra lá o tabernáculo, é lindo também. Olha lá, gente, Deixa eu ver entender. deixa eu explicar para vocês. Olha, é maravilhoso isso aí. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. O tabernáculo fala de Jesus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. Quando passava a porta, entrava no altar de sacrifício. O altar de sacrifício fala que Jesus morreria pelos nossos pecados. Logo em seguida, o sacerdote chegaria na pia lavatória. Aproxima um pouco mais, porque ali eles colocaram uma pia muito pequenininha ali, ó. Mas aquilo lá é uma pia, vai mexer. Vai com o mouse, Vai com o mouse, é assim, mais para cima, mais para cima. Aí, essa é a pia lavatória. Por quê? Porque o sacerdote, ele sacrificava o animal, ficava com a mão de sangue, chegava ali dentro, ele lavava as mãos. Jesus é aquele que nos lava e nos purifica de todos os pecados. Você consegue entrar dentro do santos do lugar santo? Eu não achei. Na imagem primeira, dentro. naquele primeiro cortina ali, entrava no lugar santo. Do lado esquerdo ficava a menorá. Jesus é a luz do mundo. Do lado direito ficavam os pães da proposição. Jesus é o pão da vida. Em frente ficava o altar de incenso. Jesus é o nosso intercessor. Atravessava aquele véu, vinham os santos dos santos. Jesus é o santo que nos leva à presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela coluna de fogo é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Ela vinha sobre os santos dos santos e a voz de Deus muitas vezes era ouvida. Ah, é? Era. Imagina. Olha, gente, você sabe que nós estamos aqui numa guerra espiritual e tô tontinho. Eu tô com uma dor de cabeça também. É incrível. Gente, olha, isso aqui não é brincadeira, não. Você que está nos vendo aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vim aqui no Vilela várias vezes. Agora eu tô zonzinho, eu tô sentindo a luta espiritual que nós estamos tendo aqui. Mas eu quero declarar na tua vida que hoje é dia de libertação. Hoje, se você estiver oprimido, hoje, se você estiver com espírito de suicídio, hoje, se você estiver com vontade de abandonar a vida, eu quero declarar o poder daquele que era, que é e que sempre haverá de ser. Jesus, Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu repreendo esses demônios que estão aqui atacando a mim, ao Vilela, porque, Senhor, nós estamos deflagrando aqui, Senhor, a verdade do mundo espiritual. E o Senhor não vai permitir que o inimigo tenha vitória e que este podcast possa parar por qualquer coisa. Eu tava zonzinho, cara, já passou. Nossa. Já passou. Eu tenho certeza que se eu medisse a minha pressão ia estar alterada. Mas eu creio que Deus tem um propósito aqui para esse lugar aqui e nós vamos continuar falando aqui em nome de Jesus. Fala, Leni. Ó, tem uma pergunta do Mateus aqui, ele fala o seguinte: é possível um anjo perder uma batalha espiritual para um demônio? Veja bem, Deus nunca vai mandar. Se você pegar um anjo, pode ser mais fraco do que um determinado demônio? Pode. Mas quem é que mandou o anjo lá? Eu te pergunto. Foi Deus, não foi? Você acha que Deus não sabe o quanto de força ele tem que mandar para vencer? Deus nunca perdeu uma batalha. Um anjo jamais vai perder uma batalha. Ele pode ser resistido, como lá em Daniel capítulo 10. Gabriel estava lá. Demorou 21 dias para que ele conseguisse cumprir o seu propósito. Deus enviou Gabriel para trazer uma mensagem para Daniel. Só que o príncipe da Pérsia parou ele, porque ele era de uma patente superior. Ele era príncipe, o outro não. Só que aí ele clamou Miguel, que é príncipe também. Aí a briga ficou de gente grande e ele venceu. Então eu não acredito que nenhum anjo pode perder uma batalha para nenhum demônio. Ó, ainda relacionado à batalha, o Felipe perguntou aqui: como se dá essa batalha entre os anjos? É semelhante à guerra dos homens ou é uma guerra intelectual, como se fosse um debate? Como é que ele chama?
Felipe. Muito boa pergunta. A tua audiência é fantástica. É com espada, com escudo. A Bíblia fala que tem espada. A Bíblia fala que tem escudo. Então eu acredito que, ainda que seja uma outra dimensão, existem as armas espirituais. Eu creio que existe uma guerra verdadeira, numa outra dimensão, mas ela existe e ela acontece com essas armas que Deus dá. Agora, obviamente, a palavra deles tem poder. Quando Miguel falou, o Senhor te repreenda, pronto, Lúcifer perdeu. Então as armas espirituais, elas são inúmeras. A Bíblia não dá uma descrição clara de todas as armas, mas eu acredito que aconteça uma guerra mesmo. Ó, o Michel Chagas, ele perguntou aqui, ele ainda fala, dúvida de um leigo. Por que os protestantes descartam o anjo Rafael, o arcanjo Rafael, e só aceitam o Miguel e Gabriel? As duas testemunhas teriam algum contato com Miguel ou Gabriel antes da grande tribulação? Olha, de novo, maravilhosa pergunta. Deixa eu dizer para vocês, eu fiz aqui um script, né, mas acabou que a gente foi por outros caminhos, mas eu vou falar para vocês dos nomes dos arcanjos e anjos, tanto na Bíblia quanto nas diversas tradições. Na tradição protestante, nós acreditamos que a Bíblia é a regra de fé e prática. Então, nós consideramos a Bíblia como, vamos dizer assim, um instrumento autoritativo definitivo. Ou seja, além da Bíblia, nós não dizemos que não existe, mas não afirmamos que seja verdade. Então, na Bíblia, a gente tem só Miguel como arcanjo, e mesmo Gabriel não fica claro. Gabriel, na Bíblia, é um mensageiro, é um anjo mensageiro, enquanto o arcanjo ele é muito mais de luta. Embora a gente vê que Gabriel lutou com o principado lá. Agora, no judaísmo, já existem referências explícitas a textos que não são canônicos, ou seja, que não estão na Torá e nem na Tanar. Tá? No judaísmo, por exemplo, você tem Metatron, que é considerado o mais importante dos anjos da Merkabah, e no misticismo cabalístico também. Segundo a Cabala, e também tem uma menção breve no Talmud, Talmud é um comentário, né, da Torá. Este anjo, Metatron, ele tem muito a ver com sabedoria. É um anjo muito poderoso e muito sábio, entendeu? E já Miguel, segundo a tradição judaica, tem a ver como guerreiro, representante da nação de Israel. Já Gabriel, né, eles também consideram como um arcanjo no Talmud, assim como também nos textos da Merkabah. Nas referências intertestamentárias, que são entre o Velho e o Novo Testamento, existem referências mais antigas aos arcanjos e que foram citadas, por exemplo, no livro de Quarta Esdras, né? Então, dentro da tradição rabínica e na Cabala, no capítulo 20 do livro de Enoque e na vida de Adão e Eva, o número de arcanjos é mencionado como sendo pelo menos 7, que são os principais. 3 arcanjos seriam os superiores, que é Miguel, Rafael e Gabriel. E aí, no caso, Rafael, né? Ele é citado no Talmud, mas não está na Bíblia. Agora, também tem aquela lista de anjos que estão nos livros apócrifos, que são Uriel, Sariel, Raguel, Remiel, e alguns acreditam que Remiel é o anjo do Apocalipse, né? De Baruque, que presidia sobre as visões verdadeiras. Tem o Zadaquiel, Jofiel, Raniel, Camuel, tá? E o filósofo judeu, né, chamado Maimônides, também cita todos esses arcanjos, né? Então, na tradição judaica, aceita outros nomes, dentre os quais Miguel, Gabriel e Rafael são os principais. Assim como na igreja ortodoxa, na igreja católica e na ortodoxa. Miguel, né, que significa quem é como Deus, é o principal deles. E ele é sempre... Vê se você acha a figura de Miguel.
que é uma figura dele com uma lança na mão direita, atacando a Lúcifer, fazendo referência àquele texto de Judas 9, né? E na mão esquerda um ramo de verde de palmeira. Então, no topo da sua lança se encontra uma fita de linho com uma cruz vermelha. Tá? O arcanjo Miguel é considerado especificamente como guardião da fé ortodoxa. Tá? Ele combate as heresias, né? Ou seja, para responder por que os protestantes não consideram Rafael, porque ele não aparece na Bíblia. Mas ele aparece em outros textos, inclusive dos textos apócrifos. Que são os apócrifos? São textos que na própria Bíblia católica vêm separado dos textos canônicos. Até eles sabem que esses livros foram inseridos no cânon muito posteriormente. Então não está nem no cânon hebraico e nem no cânon dos evangélicos, dos protestantes, porque os protestantes seguem o Velho Testamento exatamente como é o Tanar, ou a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento tem uma formação canônica também que foi aceita pelos pais da igreja e tal, e não considera os livros apócrifos. Mas isso não quer dizer necessariamente que não exista o Rafael. Só não dá para você afirmar, segundo a tradição protestante, que ele exista de fato.